Ô, Giovana, vem cá. Você tem uma calcinha da sorte? Não, calcinha da sorte eu não tenho, mas eu tenho uma cor de calcinha da sorte que é vermelha. Sempre que eu quero, assim, sei lá, dar um up, eu coloco uma calcinha Cara, eu vermelha. acho que calcinha nenhuma me dá sorte. Não? Então, sorte é sem calcinha, você? Não, calma, também, peraí. Também. Não, o nosso convidado, por exemplo, de hoje, ele teve uma cueca vermelha da sorte. Ah, é verdade. Pois é, cueca vermelha da sorte. Eu fiquei sabendo disso, Não que ele Fernanda. precisasse, né? Não, amor, ele não precisa de fato. Porque assim, é um gênio, é um ator, autor. Ele é um cara assim, não é produtor, é Gente, diretor. Não, ele é tudo, né, gente? Ele escreve poema. Ele escreve poema, ele cozinha, Fernanda. Cozinha? Até cozinha. Ah, não, a gente, pelo amor de Deus. E ainda é o quê? Um galã. É um pacote É completo. um pacote completo, Fernanda. A gente tá falando de quem? Quem que tá aqui hoje no Quem Pode, Pode? Eu não sei se quem pode, mas que a gente tá podendo, a E gente tá muito. podendo. Que com vocês, Antônio Fagundes! Ai, meu Deus! Eu me enrolei toda, eu fiquei nervosa, gente, eu tô tremendo, Antônio. Sou autor também. Autor também, eu sou autor isso, também. tá vendo? Você tava certa. Eu tava certa, que eu fiquei nervosa, gente. Me embolei aqui com as palavras. Como é que não fica nervosa ao lado de Antônio Fagundes? Não fala que eu que vou ficar nervoso agora, ao lado de vocês duas, pelo amor de Deus. Fafá. Eu amo que as pessoas chamam ele de Fafá. E no meio, aí a gente, pra se sentir íntima, já manda um apelido, assim, né? Porque eu sou cara de pau aqui. Tá certo. Fagundes, por que você veio aqui? Isso, a gente queria muito saber disso, Fagundes. Dá pra recusar? Alguém recusou alguma vez? Gente, a gente não Não dá acreditou. pra recusar. A gente não acreditou quando você disse sim. Imagine, muitas vezes sim. Você tem essa curiosidade, assim? Eu fiquei pensando, cara, eu acho que o nosso pod, nós somos mulheres jovens, temos ali, né, um público jovem. Você tem essa curiosidade também, essa vontade de falar com essas pessoas que não foram as que cresceram te vendo? Mas eu acho que eu sou um pouquinho jovem ainda. Então, um pouquinho não, você é bastante, né? Então dá pra trocar ainda dá pra… E eu tenho vontade, sim, de continuar jovem, né? E para isso você tem que entrar em contato com essas pessoas que têm só menos idade, né? Mas a cabeça tá a 1000, né? A turminha tá boa aí, né? E você acha difícil acompanhar, assim, esse novo momento da internet, que é tudo tão rápido, né? Tudo… como que é pra você? Porque você tá ali com as suas redes sociais, você coloca os teus conteúdos ali, você tá super atualizado, super atual. Como é pra você isso? Mas eu brinco que eu sou analfabete, né? Eu não entendo muito bem, só tenho o Instagram como rede social. Uso o WhatsApp porque os meus filhos enchem, né? Tem que… Ô, pai… Senão não falam com você, porque ligar ninguém liga mais hoje Não em dia, existe né? mais isso. E eles mandam para a Alexandra. Fala pro pai ver o WhatsApp. Né? Eu não ligo também. Mas eu fico um pouco angustiado ainda com a internet. A internet é uma coisa que veio para ficar, maravilhosa, extraordinária, uma forma de se comunicar muito boa, mas que eu acho que tem ainda algumas coisas que a gente tem que prestar atenção para não se deixar envolver tanto e perder o foco. Tipo o quê, assim? Tipo, por exemplo, a rapidez da internet, né? Uma coisa que me aflige um pouco, porque você sabe que se você recebe um dado e você não assimila esse dado, ele some da sua cabeça, né? Ele não vira informação. Para virar informação, você tem que estar focado naquilo, você tem que estar centrado naquilo e tem que usar aquilo. E a internet fez com que a gente não use. A gente só dá um Google, né? É a falta de profundidade, né? Rapidamente. Dos assuntos. Falou um negócio aqui, quem é que fez aquele filme? Foi fulano. Né? Aí você não decora essa informação. Amanhã alguém vai te perguntar a mesma coisa, você vai dar o de Google novo. novamente. É igual o caminho, né? Eu lembro no meu tempo de… Não existia também, né? GPS, nada disso. Eu procurava naquele como que era o nome daquele? Guia. Era o guia, 4 rodas. Como é que é? Páginas amarelas, não é? Também. A Páginas Amarelas era a TV, era guia, era TV de telefone. Era mapa físico, e aí você tinha que ir lá. E, cara, hoje em dia ninguém sabe caminho. Se me botam em São Paulo, eu sei o caminho de tudo por causa disso. Você sabe que fizeram um teste com motoristas de táxi em Londres, que eles eram conhecidos no mundo inteiro como aqueles que mais conheciam as ruas da sua cidade.
cidade, aqueles táxis pretos, Aham. né? E aí eles fizeram um teste, pegaram um grupo de motoristas e fizeram um apanhado no cérebro deles lá e viram que eles tinham uma área muito grande reservada a esse conhecimento. E aí deram GPS para esses taxistas, né? E depois de um tempo eles usando o GPS, mapearam novamente o cérebro deles e aquela área tinha sumido. Olha. Então, mas é sobre isso? Então, passou para outra coisa. Aquela área foi preenchida por outra coisa. Aham. Mas se é uma coisa útil ou não, nós não sabemos ainda. Então, E você é uma pessoa que lê muito, né? eu gosto. Quantos livros você lê, assim, por mês, sei lá, Não ano? conto muito, Não? mas eu leio 1, 2 livros por semana. Por semana? Caramba. E você lê coisas bobas também? Leio. Bobeiras. Tipo o quê? Policial, livro de terror. É? Mas que, quando eu falo assim, coisas bobas, parece que o gênero é ruim, mas tem policiais maravilhosos, tem livros de terror maravilhosos, com grandes autores. Então, eu costumo brincar que o livro que eu gosto de ler é o livro bom. Né? E livro bom pode ser de qualquer gênero. Né? Então, eu leio de todos os gêneros. Né? E se você pega um livro que você já viu que você não vai gostar, você para de ler ou você vai até o final? Eu vou até o fim. Você vai? Por curiosidade? Porque eu quero ver onde ele errou, por que ele errou. Mas é difícil eu pegar um livro atualmente que eu não goste no meio, porque antes de comprar eu já pesquisei bastante. Né? Então é difícil, né? E você tem… existe uma lenda que falam sobre você, que você tem memória fotográfica. Isso é verdade? É lenda. É lenda? É lenda? É fake news, gente. É fake news. Mentira, porque a gente escutou a vida Não. inteira. Fagundes tem peraí, memória peraí, fotográfica. peraí. Ele não pega aqui, decora. lê e tal, não decora. Deixa eu Não falar decora. por que que é Fala, lenda. fala, Por que que é lenda? Porque não é assim, pega e decora. Tem todo um contexto. Tem todo um contexto que facilita para mim. É que do lado das pessoas, digamos, que não fazem o que eu faço, eu decoro na hora, né? Tá. Mas, por exemplo, eu sei que eu estou fazendo uma novela, eu estou fazendo aquele personagem, eu estudei aquele personagem, eu sei como ele se comporta, eu sei como ele fala. Isso já é meio caminho andado para você decorar um texto, né? Então, eu pego o texto na hora, eu não levo para casa, mas não é essa coisa de pegou, decorou, não. Gente, mas é que às personagem já vezes tá. mas às vezes chega uns um bifes. monólogo, um bifão do personagem com emoção, aquela cena que você Isso eu descobre. faço. Aí você dá uma aí você lidinha. dá uma antes. decorada. Não. Não, Não. gente do céu. Será que é porque você… Será não? Com certeza é porque você lê muito A também, né? leitura, claro, a leitura ajuda, porque você cria uma intimidade com a palavra, né? Então, aquelas palavras, aquelas frases, aqueles pensamentos não são muito novidade para você. E você sabe como o seu personagem age, você sabe em que contexto que ele está, você sabe qual é a relação que ele está tendo com aquelas pessoas na hora. Então, digamos que mais de 60% do que está escrito ali, você já sabe. Já imagina. Né? E esse processo você desenvolveu, esse processo seu? Sim. Ou alguém… Não, eu tive um período da minha vida que eu achei que eu não ia conseguir fazer televisão, porque eu demorava muito para decorar, era um inferno. Lembrando que você começou com teatro, né? Comecei fazendo teatro. E o Aos teatro, 15 anos, né? 16 para 17. Nossa, muito novo. Quando você faz teatro, você leva, às vezes, 2 meses para decorar um único texto. Sim, né? é muito tempo de ensaio, muita Então, você tem aquele repetição. processo. Tal. Na televisão, eu decorava sentado, por exemplo, o diretor mandava levantar, eu esqueci o texto. Sim. Então era um problema para mim. Eu tive que testar todas as formas possíveis de decorar um texto para descobrir qual era a minha. Qual né? seria a sua? Até que eu cheguei nesse ponto aí que é maravilhoso. Que é olhar e decorar, gente. Eu tenho uma coisa que sempre que eu vou fazer um trabalho novo, eu já falo, eu não vou conseguir decorar. Aí chega 27 cenas por dia, eu falo, mas como é que faz isso? E aí depois você A gente vai sempre indo tem por essa sensação, partes. né? É isso que eu falei, tem um contexto. E você tal, vai tem O um seu devagar. processo. É uma Agora, loucura. você começou a fazer teatro já na escola. Já. Foi no Rio Branco, é isso? Você Rio estudou no Branco, Rio Branco? Foi. E como que foi essa descoberta do teatro pra você? Na verdade, eu fui quase empurrado, né? Porque, É mesmo? porque era um professor de português, né? Que em vez de dar aula sobre versos alexandrinos, ele resolveu montar uma peça na classe. E aí falou, você, você e você. E eu era um dos vocês, né? Gente! Tanto que os meus 2 colegas, um virou neurologista e o outro é economista. Então,
Aí você viraria o quê, Eu, talvez? eu engenheiro civil. Engenheiro né? civil, é verdade, você estudou. Eu seria engenheiro civil. Mas aí nós fizemos aquela peça, que era uma peça do Júlio Dantas, que é um autor português. Ele escreveu em versos alexandrinos, que são versos dodecassílabos, né? Tem 12 sílabas cada Né? verso. Fácil já não era, né, também, né? Mas era uma forma dele aproximar a gente daquilo, com a classe, todo mundo rindo da gente fazer. Da desgraça, todo mundo rindo da desgraça. Eu fazia um cardeal de 67 anos, imagina. Olha, já começou Eu tinha com... 13, 14 anos, então já comecei velhinho. Aí a gente fez tanto sucesso que a gente resolveu fazer no teatro da escola. Aí depois fizemos numa cidade do interior, fizemos numa igreja, fizemos... Aí começou a ganhar dinheiro. Aí, Aí falou, ué. aí Começou a tomar gosto. Montamos um grupo de teatro dentro da escola. Aí fizemos um grupo amador, aí eu fui fazer teatro infantil, levou um tempinho, assim, Olha. até eu perceber que eu tinha me tornado ator, né? E quando você deu esse estalo, foi também com o teatro. A foi com o televisão teatro. foi consequência. Televisão eu levei uns 10 anos para fazer. Você foi bebê da fonte mesmo, né? Você começou Antes assim. de fazer. Eu queria fazer televisão, que eles não me chamavam. Né? Porque já tava lá. Eu tava lá, queria Agora, fazer. na época, né, você trocar a engenharia civil pelo teatro, pela arte, acho que na época ainda não era muito bem visto, né? Como que foi pra tua mãe, pra tua família, na época, você falar, olha, eu quero viver da arte? Eu tive um apoio bom. Ah, que bom. Eu tive. Minha mãe pediu, a única coisa que ela pediu é que eu me formasse, né? E infelizmente eu não cumpri. Nem eu também não cumpri essa não. prova. Não, tamo junto, todo mundo. Eu tenho até uma cartinha que eu mandei pra ela, vou fazer, mas não deu certo. Tipo, você assinou, fez quase que um Assinei. contrato. Eu me comprometo, mãe. Mas não deu certo, E você era muito namorador? não. Nessa Não, você adolescência. não assim. era galanzão? Não, eu sempre fui assim muito estável, né? Então namorava 1 ano, 2 anos, né? Então não era muito namorador. Não. E quando a televisão entrou na sua vida, você sentiu que ali você também poderia mostrar o seu trabalho? Ou era uma coisa, Sim. talvez, né? Sim. Porque atingia muito mais gente, né? A televisão do que o teatro. Não só isso, eu tive sorte de pegar, digamos, a época áurea da dramaturgia, da teledramaturgia, né? Eu fiz novelas da Ivani Ribeiro, eu fiz novelas a gente acabou de falar agora do Gilberto Braga, eu fiz do Benedito Barbosa, Silvio de Abreu, Agnaldo Silva, ou seja, eram os maiores autores de televisão na época. Eu fiz grandes novelas desses autores. E grandes papéis, né, Fagundes? Eu lembro que, assim, por exemplo, a minha primeira lembrança de você, tá? A televisão, é Rei do Gado. Ah, é. A minha Sou também. desse chão onde o rei é peão com laço na mão. Era o Medzenga lá, que pra mim, eu tinha o quê? Acho que 12 anos. Era do Benedito essa novela, né? E tá reprisando Pantanal, né? Reprisou do Benedito. Você acha que Rei do Gado seria uma boa novela pra se reprisar? Todas elas. E se você fosse escalar alguém, quem faria um bom Medzenga? Já não sei. Eu acho que olha, eu acho que se você fez, você tem esse poder aí. Aí já não sei. Essa novela foi um surto, né, de sucesso. sucesso. Foi um surto. Vocês não devem ter visto Renascer, viu? Eu vi. Então, Aquela assim, né? Eu vi, mas Não, foi Renascer eu depois. não vi. Foi antes. Foi antes? Foi Mas aí eu já vi reprise. Você deve ter visto reprise. Renascer foi Renascer também foi do Benedito, né? Então você não viu nenhuma do Gilberto, Vale Tudo? Vi depois, Dancing reprise. Day. A gente acaba vendo tudo no Viva, né? agora- A gente vê várias. Tinha aquela também, Dono do Mundo, que você fez. Dono do Mundo, tudo do Gilberto. Tudo do Gilberto. E você foi Deus Deus. Entendeu? no cinema. Como é ser Deus? Eu vou ser outra vez agora. Outro é? Deus. Não, o mesmo Deus. O mesmo? O mesmo? Deus ainda é brasileiro. No mesmo filme, a sequência. Olha, que Sequência, legal. com Que Cacá Diegues. demais. Cacá Diegues vai filmar. E como foi ser Deus? É bom, né? Faz assim, acontecem as coisas. Né? Foi bem divertido. Foi uma filmagem muito gostosa, né? E você teve também muitos pares românticos, assim, muito marcantes, né, Fagundes? Tive.
Qual foi o par romântico, assim, que você guarda com muito amor, assim, que te marcou muito? É ruim você falar uma, né? Porque as outras vão ficar morrendo de ciúmes. Não, mas não é nem isso. É porque realmente foram pares muito queridos, né? A Patrícia Pilar, a Cristiane Tornoni, a Regina Duarte. Era uma turma muito boa, né? De atrizes fortes, atrizes boas, né? Era uma época também, a Globo fez isso durante muito tempo. Dava certo o par, repetia, né? Foi. Você deve ter repetido um monte de par, um monte de gente ali que você não aguentava Regina, mais. né? A Regina repetiu. A Regina, eu acho que foi com quem eu mais... Contracenou. Contracenei. Eu acho que foram umas 3 ou 4 novelas. Porque chega uma hora que você fala, meu Deus, mais uma vez, eu vou ter que aqui me apaixonar por essa pessoa. Mas é gostoso, né? Porque são personagens diferentes. Então, é outro tipo de relação. Eu gosto disso. Né? Vai se apaixonando de maneiras diferentes, né? São novos amores. É igual fazer, por exemplo, o Benedito. Eu fiz diversos coronéis dele, né? Mas cada um era diferente do outro. Então, era muito gostoso. E foram anos e anos de Rede Globo, né? 44. Caramba. Nossa. E depois de Bom Sucesso, que foi um sucessaço, né, de novela que você fez. Incrível, muito boa novela. Vocês encerraram, vamos dizer assim, o contrato. Foi uma decisão que partiu de você, uma escolha sua de querer novos horizontes? O que mudou, assim? Eu sempre tive um acordo com a TV Globo, durante esses 44 anos, de que eu não seria impedido de fazer teatro. Sim. Porque eu nunca parei de fazer teatro nos meus 56 anos de profissão. Então, eu não queria, por estar fazendo televisão, parar com a minha carreira no teatro, digamos assim. Então, o meu acordo com a Globo era de que eu gravaria só nas folgas do teatro. Então, eu gravaria segundas, terças e quartas. E foi isso que eu fiz durante 44 anos na TV Globo. Que demais. E que todo mundo sempre falava, o meu sonho é ter o contrato do Antônio Fagundes. Ou então fazer uma novela, filha do Fagundes, que daí você vai gravar segunda, terça e quarta. Esse era o papo no Projac. Sempre rolou isso. E eles cumpriram isso durante 44 anos. Quando eles quiseram mexer nessa cláusula, eu não aceitei. E você sente falta de alguma coisa desse seu dia a dia na Rede Globo, desse contrato? Você sente alguma coisa? Eu não parei, né? Quer dizer, eu acabei de fazer uma série agora na TV Cultura. Independência. Que é Independências, né? Que estreou no Dia da Independência. Inclusive, Dia depois 7, vamos falar sobre isso. E aí, quer dizer, não parei. Então... Não parou de fazer não parei televisão. de fazer televisão. Streaming. Gosto. Você tem vontade de fazer streaming? Estou pensando, tô desenvolvendo um projeto que não pode falar. Mas aí, me chama, que tá? maravilhoso. Aquela assim, me chama. Eu peço emprego no meio do meu programa. Estou desenvolvendo um projeto. É isso. Mas tem que fazer… Você consome série, essas coisas muito, assim? gosto muito. O que você tem visto? O que tá no hype agora do seu… Eu tô vendo aquele Euforia, que é eu você tá vendo Euforia! Cara, Maravilhoso. não é muito bom? Tô vendo também o Santo, então... Olha aí, amor! O Antônio tá vendo o Santo! Muito bom. Euforia, assim, eu já vi as 2 temporadas, né? Tem tem 2 episódios entre uma temporada e outra, que são episódios separados. Um sobre a personagem da Zendaya, a Rue, e outro sobre a outra menina, que eu esqueci o nome da personagem. Que eles fizeram no meio da pandemia pra ser meio que uma ponte, sabe? Sim. Entre a primeira e a segunda temporada. Mas o que você Nossa, gosta de Euforia, assim? Bom, primeiro o trabalho deles todos, que é extraordinário, Muito, né? Segundo, a ousadia, né? Porque é um seriado ousado, né? Ousado e fazendo muito sucesso. Então, isso quer dizer que tem diversos caminhos aí pra gente trilhar. Né? Mas retrata muito a juventude, né, de hoje em dia. Meio perdida nessa turma. Isso não te dá uma certa angústia, uma certa agonia? Eu assisti com a minha mãe, Euforia, e ela ficou muito incomodada. Isso não te dá uma certa angústia? Eu não acho que seja representativo de toda a juventude aquilo. Claro. Né? Tanto que ali mesmo, lá dentro mesmo, tem pessoas que… Diferentes, né? Não agem dessa forma, não se angustiam dessa forma. Não tem esse tipo de
de problema, né, digamos assim, né? Enfrentam com mais leveza, digamos assim, os problemas do mundo. Mas é interessante que a gente levante isso, né? É interessante que a gente levante esse tipo de discussão, inclusive para os próprios jovens que estão passando por isso, né? Eu achei super interessante que eu vi você falando sobre a TV aberta e o streaming, né? Que na época de apenas TV aberta, todo mundo parava para assistir um programa ou uma novela. A cidade parava, o Brasil parava. E no dia seguinte, todo mundo tinha o mesmo assunto. Então, essas pessoas acabavam se conectando mais, né? De certa maneira. Aconteceu uma coisa engraçada. Eu fui a Cuba uma época e aí o Vale Tudo estava passando lá, uma novela minha, com muito sucesso. E aí eu falei, como é que é? Diário? Como é que é? Não, é dia sim, dia não. E eu falei, mas curioso, por que isso, né? Porque no dia seguinte a gente reúne para discutir. Olha! Então, eles assistiam o capítulo num dia, no dia seguinte não tinha o capítulo, e eles reuniam a família, as pessoas, para discutir. Para debater o episódio. Uma novela capítulo, que inclusive criou condições políticas para eles, porque eles começaram a reivindicar uma série de coisas junto ao Fidel Castro, aqueles restaurantes, né, que eles criaram, familiares, né, que eles chamam. Hoje em dia você vai a Cuba, você pergunta onde tem um paladar. Paladar é o nome de um restaurante familiar que o Fidel Castro permitiu que as famílias abrissem depois da novela, porque o personagem da Regina Duarte fundava um restaurante chamado Paladar. Olha. Então, essa coisa de você assistir junto e discutir o capítulo, eu acho que é, infelizmente, uma coisa que o streaming porque a gente conversa, tipo, você viu tal série? Vi. Aí a gente conversa sobre a série. Se a pessoa responde, não vi. Você fala, acabou o papo. Mas vocês, agora, só, assim, eu tô pensando aqui. Vocês não acham também que, assim, o streaming, a internet, né, acabou abrindo espaço para novos diálogos, novos debates, né? Você sempre foi um cara muito ativo nas questões sociais, políticas e tal. Vocês não acham que a TV aberta, de repente, demorou um pouco para colocar questões importantes? Mas colocou, né? Se você pegar, por exemplo, a nossa telenovela da década de 70, 80, 90, os problemas sociais, políticos, colocados na dramaturgia, o Rei do Gado falava de reforma agrária, né? As novelas da Glória Pérez, por exemplo, levantam problemas sérios da sociedade. A gente falou de homossexualismo, a gente falou de prostituição. Mas, ao mesmo tempo, o beijo gay demorou muito para ser colocado. As relações homoafetivas demoraram muito para serem colocadas, né? É verdade. Da mesma maneira que eu acho também que Mas é porque nós somos uma sociedade muito conservadora, né? Exato. E essa face está aparecendo cada vez mais, né? O streaming não tem ainda os problemas que uma TV aberta tinha de atingir todo mundo. Sim, e de repente por isso também. Mas, por exemplo, eu fui à Venezuela uma época fazer comemoração dos 100 episódios do Por Amor, né? E quando eu cheguei lá, a análise que eles faziam da novela brasileira, eles falavam que a novela brasileira era telenovela de ruptura, que era como eles chamavam, ou seja, telenovela de protesto, por causa dos temas sociais e políticos que a gente colocava na nossa teledramaturgia. Então, sim, disso eu não tenho dúvida. A gente tem aí um negócio ruim com a novela, porque a gente não entendeu muito bem como é que eles estão vendo. Mas eu nunca tive nada ruim. Eu gosto muito das novelas, eu acho que… eu também acho que foi disruptivo em muitos assuntos, em muitas coisas. É claro que hoje, como a gente foi evoluindo, inclusive assistindo novelas, hoje tem coisas que não são admitidas mais. Por exemplo, ter um preto numa novela.
Sim. Exato. Né? Você colocar só atores paulistanos Mas ou cariocas para fazerem Você vê que nordestinos. isso aconteceu lá fora também, né? Aquele escândalo no Oscar lá, né? Exato. Fez com que a indústria toda despertasse e agora Mudasse. as coisas estão mudando. Sim, né? Não é digamos, uma prerrogativa nossa, Nossa, né? sim. A gente ter errado É um nesse despertar ponto. global, né? Na verdade. E eu acho que acaba que essas novas vias, né, que são streaming, internet, acabam dando mais... Começa a conversar uma com a outra, eu acho que E o streaming também é uma coisa muito... ele vem de fora, né? Ele vem também de países já de primeiro mundo, que estão mais avançados em algumas questões, em algumas coisas. E o fato de você pagar... Menos conservadores também. O fato de você ir lá comprar já possibilita uma liberdade maior, porque você comprou porque você quis. Exato. A TV aberta não. A TV aberta ela entrava na sua casa de graça, né? Então tinha, digamos, uma responsabilidade diante desse público conservador que a gente tem, muito maior que o streaming tem. Né? E você acha que a novela está perdendo força? Infelizmente, eu acho que tá, mas eu acho que tá porque as próprias emissoras estão abrindo mão da força da telenovela, né? Sim. Eu não entendi muito bem esse caminho que eles estão seguindo, porque claro que eu perseguiria uma nova forma de me relacionar. O streaming é uma nova forma de se relacionar, mas eu não abriria a mão nunca. Do que funcionou, né? Meu Deus, daquele universo monstruoso que funciona. Não, que ainda funciona, porque se você pegar uma novela que não vai bem hoje, ela tem muito mais público do que o maior público de qualquer streaming que você possa. Mas acredito que, eu não ouvi coisas que a novela vai acabar. Por exemplo, eles seguem ali, a TV Globo, por exemplo, segue fazendo as novelas, né? 6, 7 e 9. Mas você pega, por exemplo, o que aconteceu com os streams americanos, principalmente, e o que eles fizeram? Se você pegar a história do seriado americano, você vai ver que eles começaram a novelizar o seriado. This Is Us é um novelão. Além de ser um novelão em termos de conteúdo, ele é um novelão na forma, porque ele tem um tema global muito grande, com pequenos acontecimentos internos. O que aconteceu com a novela brasileira? A novela brasileira começou a serializar. Ser rápida, né? Ela é rápida e tem núcleos separados e as coisas acontecem independendo de um núcleo geral. Você não tem uma história só sendo contada. Então, a gente está no caminho inverso do que, digamos, a modernidade está levando Mas a aí, gente. Pantanal, o sucesso de Pantanal vem de uma coisa assim, é um remake fiel, Sim, vamos dizer sim. assim, né? São pouquíssimas coisas que foram atualizadas. E o que eu acho muito interessante, claro que tem atores como Marcos Palmeira, a Dira Paz, atores que a gente já viu por aí, mas tem muita gente que não é do badalo, né? Celebridades ou gente que bomba em redes sociais, que isso também, né, tá… Hoje em dia se vê até número de seguidores, de repente, para escalar alguém. E a novela fazendo um sucesso. Mas é por causa disso, eu acho. Que é um novelão. Né? Porque você fala assim, eu gosto dessa história contada desse jeito, né? Então, a gente perdeu um pouquinho isso. Quando a gente retoma, você vê que o sucesso acontece. Você foi chamado, não foi? Convidado para fazer esse Pantanal. E você… Fui, mas nessa base que eu tinha que abrir mão das segundas, terças e quartas. E aí e foi por isso, então, que você não fez? Foi por isso. Poxa, Fagundes. Quem você ia fazer, Fafá? Eu ia fazer o Velho do Rio. Ai, que maravilhoso. Que o Osmar Prado está fazendo brilhantemente. Muito bem. Muito bem. Mas aí não te dá, assim, negar papel, não te dá um negocinho assim, poxa, podia ter feito. Você sofreu já de negar papéis na vida? Tem tanto papel para fazer. Pra você, né, que é respeitadão, né? Pra você que coleciona não. Muitos não você já deu na sua carreira? Muitos, claro. Porque, claro, você está fazendo um e você foi chamado para mais 2, né? 2 saíram fora. Né? Tem que negar, né? Tem que negar, E vem cá, e como pra você hoje, o teatro faz parte da tua história, da tua vida. Minha mãe, inclusive, me contou que uma vez ela
quando ela tinham que correr para comprar o ingresso antes que acabasse, né? Porque não comprava pela internet. E ela falou que uma vez ela foi correndo comprar o ingresso, a bilheteria ainda estava fechada. E aí você estava lá vendendo os ingressos porque a moça da bilheteria ainda não tinha chego. Então, assim, o teatro é latente, né? Isso é uma coisa que eu fazia sempre. Não foi por isso. Eu ficava mesmo meia hora por dia na bilheteria vendendo ingresso no dia do espetáculo. Então, o espetáculo era às 8h, eu das 7h às 7h30 eu ficava vendendo ingresso. Por quê? Porque eu queria ver o público. Eu queria sentir o público chegando. O público. Aí, quando eu voltava pro camarim, o elenco inteiro ia pro camarim. Pra saber Como é que ia ser. E eu dizia, hoje vai ser difícil, por causa disso, porque o público tá meio Você estranho. mapeava as pessoas só Nossa. delas irem comprar o ingresso na porta. Era maravilhoso, era muito gostoso. Aqui, ó, já estudando, né? Já estava vendo como é que eles chegavam na bilheteria, você já E atualmente, o público do teatro, como que é hoje o teatro no Brasil? Hoje a gente está com um problema grave de comunicação, né? Depois da pandemia, as coisas mudaram muito, né? Então, por exemplo, antigamente você fazia uma peça de teatro, você dava uma entrevista para um jornal, dava uma entrevista para um programa de televisão, botava um anúncio e o público já ficava sabendo que a peça estava em cartaz. Hoje em dia ninguém lê jornal, televisão quase não estão vendo mais. A internet é uma bomba atômica que você joga, não sabe quem está atingindo. Pra onde vai, tem quem milhares tá de informações por segundo. Sim. Então a gente está sofrendo esse lapso de comunicação aí. Está sendo difícil comunicar às pessoas que você está em cartaz. E você está em cartaz. Eu estou em cartaz. Então você comunique aqui para todo mundo, quem pode. Com certeza vai ter muita gente dizendo assim, eu fui lá... Por causa do pode. Então... Nós estamos em cartaz em São Paulo, no Tuca, com uma peça que a gente tirou de cartaz por causa da pandemia. Nós estávamos há mais de 3 anos em cartaz com ela. Já tivemos 350 mil espectadores, é um grande sucesso. Chama Baixa Terapia, que é uma comédia deliciosa. Você que mora em São Paulo, por favor. Tô indo lá. Inclusive, eu recebi o convite. Eu esqueci de trazer, inclusive, um erro meu, que é uma caneca com o elenco em caricatura. Sim. E era um recebido, vamos dizer assim, para divulgar a peça. E vinha a caneca e uma carta escrita pelo Fagundes. E muito bonito que você escreve na carta, né? Falando que, cara, antigamente era assim que as pessoas se comunicavam e que hoje tá tudo tão diferente. Tão rápido. E você resolveu escrever uma carta para as pessoas. Isso aí. Achei tão lindo. Estamos indo bem, tá bom. Tá? E a peça é muito familiar, né? Porque... Menina, mas na peça tem a ex-mulher, a mulher atual e quem adaptou, não foi sua primeira mulher? A primeira mulher. Como é que faz isso? E o Bruno também fazia. Agora o Bruno saiu. Tá na novela, né? Tá na novela. E o filho, né? Tava lá, o Bruno, verdade. O Bruno, lindo, maravilhoso. Bruno, beijo, um gato. Ele assiste o pod, ele adora o nosso pod. Eu adoro ele. Ele é um querido. Conta, como vai administrar todos esses pratinhos? Como fazer com que dê certo, né? Essa convivência toda. Não tá só na minha mão, né? Tá na mão delas também. Né? Então, digamos que é um conjunto aí. E deu certo, porque nós estamos há mais de 3 anos em cartaz, então tá bom, né? Que máximo isso. Não, mas é isso, assim, eu acho que vem essa maturidade mesmo. Não é porque você se relacionou com as pessoas que acabou vira inimigo. Não tem isso, né? São pessoas que fazem parte da sua vida. Antes de acabar, você passou anos com aquela pessoa, né? Então, se aconteceu alguma coisa no fim, que isso não anule os 10 anos que você viveu junto antes, né? E você passou muitos anos com essas 3 mulheres, né? Muito. E o teatro, a gente estava falando do público. Esse público, pré-pandemia, era de um jeito e pós-pandemia, o público tá lá. Mas eles estão indo. Tá lá, tá lotada a sua peça. Tá indo muito bem, tá claro, mas você sente na reação uma coisa diferente. O público veio com uma informação diferenciada, ele veio com uma atenção maior, coisas que antes da pandemia passavam batidas, agora não passam mais. Então, tipo algum tipo de piada, alguma coisa assim? Estão prestando mais atenção, participando mais. Isso é muito bom, isso é muito positivo, né? Porque quer dizer que alguma coisa realmente está mudando. Engajamento. E você, por exemplo,
é nessa peça. Você faz quem? Qual é o seu personagem na peça? Eu faço um contador, ele é contador. São 3 casais, né? Ah, tá. Conta um pouquinho, assim. Os 3 casais não se conhecem e vão para uma sessão de terapia. E quando chegam lá, a terapeuta não foi. Eita. Ela deixou uns envelopes com umas indicações para eles fazerem a terapia. E eles começam a ler os envelopes e aí imagina… Aí vira uma terapia em grupo, todo mundo se metendo na vida dos outros. Baixa terapia, né? Porque o nível baixa, né? Ai, que maravilhoso. É bem divertido. Vamos fazer A gente tem um quadro aqui no canal, que é o Pra Quem Não Sabe. Como a gente tem… Não é no canal, tá? É no Pod, aqui no Pod, tá? Obrigada. Desculpa, tá? Aqui no Quem Pode Pode… É o Pra Quem Não Sabe, porque a gente tem um público jovem aqui que às vezes não sabe muito da história dos convidados. Então a gente fez um seu aqui. E a gente passa por algumas histórias e a gente… Debate sobre elas, você fala um pouquinho. A primeira, a gente… Vamos falar… Só pra ele contar a história, né, Joe? Fala aí. Antônio Fagundes, por anos, usou apenas cuecas vermelhas porque elas lhe traziam sorte. Isso é verdade? É verdade, é verdade. Da Muitos onde veio anos. Isso? Por quê? Você Quem sabe te que falou? eu tenho a impressão que foi o Ney LaTorraca. Me lembro que eu ia estrear uma peça e ele falou aquele jeito dele, compra uma cueca vermelha. Aí eu falei, Ney? Eu falei, Aí eu comprei a cueca vermelha e foi um estrondoso sucesso a peça. Então, ficou anos em cartaz. Aí eu falei, não vou mexer nisso, né? Nunca mais. Eu fiquei muitos anos usando cueca vermelha sempre, em tudo. E parou? Parei porque eu vi que depois de um tempo a sorte… Não era isso, a sorte já tinha sido conquistada, já fazia parte de você. Agora não. Que não era isso, né? Era o seu talento mesmo, né, Fagundes? Aqui, ó. Pra quem não sabe, Antônio Fagundes protagonizou a primeira cena de um homem vestindo apenas cueca na televisão brasileira. Gente, muita cueca importante. Muita cueca, viu? Cueca. Fagundes, então, por favor. Aquela… Fique de cueca. Foi assim mesmo? Foi. Como foi isso? Foi no Amizade Colorida. Que foi uma série, que né? Era uma série, Essa série foi proibida pela censura, talvez por ter muita cueca. que inclusive, você tem, assim, vários trabalhos que foram censurados, né? Sim, foi. Principalmente teatro na época da ditadura, né? Que você fez teatro. Teatro teve muito e televisão, pelo menos 2, né? A Amizade Colorida foi tirado do ar. E Despedida de Casado. Despedida de Casado, Que era uma novela do Walter Jorge Durst. Nós tínhamos 20 capítulos gravados já, estava pronto para estrear e a censura proibiu a novela. E proibiu por que essa? Porque falava de divórcio. Ninguém se separa mais. Imagina um mundo assim, que as pessoas não pudessem separar. Você vê que quando passa um tempinho, as coisas ficam tão bobas, né? Não é? Como falar de divórcio foi proibido, né? Que bom que as coisas mudam. Vamos seguir pra quem não sabe, então. Joe, vai você. Antônio Fagundes desistiu da faculdade de engenharia civil para se dedicar à carreira de ator. A gente já falou aqui, né? Eu cheguei a entrar, né? Mas não cursei. E mandou a carta pra mãe, falando, mãe, prometo que vou terminar, mas não terminou. Pra quem não sabe, Antônio Fagundes tem uma coleção de mais de 50 bengalas. Tenho. Mesmo? Que isso? Por quê? Porque eu gosto, acho bonito. Escolheu a bengala por quê? Aquela bonita, né? Mas você usa bengala? Eu tive um período que eu tive um problema grave na coluna e eu precisei usar a bengala um tempo. E aí eu me afeiçoei, né? A bengala. Não, porque elas são… Aí comecei a ver que tinha bengalas lindas, com aqueles cabos lindos, então eu comecei a comprar. E você sabe que às vezes tem umas bengalas que tem ferro, às vezes pode… Bengala é quase uma arma, né? Eu fui preso. Como assim? Como assim? Uma vez em Singapura. Por causa disso. Uma bengala? Porque eu comprei algumas bengalas sempre que eu ia viajar. Algumas? Comprava umas bengalas. E aí um dia eu despachei as bengalas e as bengalas sumiram. E eu fiquei muito chateado, porque eu tinha comprado 5 bengalas lindas, tal, papapá. Aí eu nunca mais comprei bengala em viagem, né? Aí eu fui para a Índia, né? E quando eu cheguei na Índia, eu vi uma bengala linda, era uma coisa extraordinária, toda de prata, assim, uma bengala baratíssima, linda. Aí eu tava com o Bruno falou, compra, pai. Eu falei, não, vai perder no meio do caminho. Vão extraviar. Vão extraviar.
Aí o cara ouviu a gente conversando e ele falou, não, essa daqui você pode levar na mala. E desatarrachou a bengala assim, ela ficava. Pequenininha. Aí eu comprei a bengala, botei na mala e esqueci. A viagem continuava, né? Aí nós fomos para Singapura. Quando chegou em Singapura, o oficial lá da alfândega falou assim, podemos abrir sua mala? Eu falei, pode, claro, né? Abriu a mala. O que é isso aqui? Eu falei, uma bengala. Eu falei, de metal, eles devem ter estranhado. Ele falou assim, podemos pegar a sua bengala? Eu falei, bom, não, pode. Ele pegou a bengala e fez assim, nhec, 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 nhec. Saiu uma faca desse tamanho. Meu Deus! Uma arma! E eu não sabia daquilo, né? Claro! O cara não tinha nenhuma arma. Gente! O senhor pode me seguir, por favor? E lá em Singapura é o seguinte, as penas são chibatadas. É, chapa quente. E a chibatada é tão violenta que a pena máxima é 5 chibatadas. Imagina só o que não é uma chibatada. Que isso, gente? Eu já estava... Preparando pra chibata. Nada. E o Bruno tava com você? O Bruno estava, ele ficou fora. E como ele não ficou desesperado? Eu fui fichado em Singapura. Meu Deus! E a bengala não veio pro Brasil, não foi pra lá, ficou. Eles viram que eu Você não sabia, claro. sabia, tal, que eu, Essa história é muito boa. Muito boa! Amei essa história. É horrível. Não, assim, agora, né? Aí imagina o cara lá, ferrado, sendo preso. Ai, ótima essa história. Fichado Rende. em Singapura. Essa história vai render. Maravilhoso. Pra quem não sabe, Antônio Fagundes sabe cozinhar mais de 100 pratos entre doces e salgados, Não, é mesmo? Doce menos, mas salgado bastante. Você prefere comer doce ou comer salgado? Agora eu tô diabético, então não posso prefere comer salgado mesmo. Só Nossa, salgado. e tempo pra cozinhar? Porque você faz tanta coisa. Começou mesmo na pandemia. Ah, né? que tinha tempo. Aí tinha tempo, aí a gente fazia e tal. Mas de vez em quando eu pego uma receita lá e faço, é gostoso. É bom. E qual a sua especialidade? O prato que você fala assim, quando eu quero impressionar, conquistar Eu faço. a Alexandra, falar hoje tem, meu amor, qual você faz? Um bacalhau que ela adora, que eu sei que ela gosta. Ela gosta também de um franguinho com curry. Então, Olha, bem elaborado. é um pouquinho. Frango curry. Um pouquinho. Então vamos seguir aqui. Pra quem não sabe, Antônio Fagundes desculpa. lançou um álbum musical em 98 em homenagem ao cantor João Pacífico. Cantas? Há controvérsias. Encantas, né? Então, Encantas. Lançou um álbum, falou, vou cantar aqui. Foi no Rei do Gado. Eu estava fazendo uma cena com o Almir Sater e ele cantava umas músicas na cena. E aí, quando acabou a cena, eu falei, que músicas lindas, né? Ele falou, é do João Pacífico e tal. Eu falei, pô... Aí, conversando com o Benedito, eu falei, que músicas lindas você botou na novela do João Pacífico? Ele falou, pois é, o João Pacífico está com problemas de saúde, está com problemas financeiros e tal. Eu falei, tá isso é uma coisa que eu gostaria de fazer um trabalho para chamar a atenção do João Pacífico. O filho dele, que era produtor musical, falou, eu faço um disco com você topa? Eu falei, topo. Eu falei, mas então vamos falar com o João Pacífico, que assim que terminar o disco, nós vamos fazer um show juntos. Para! Olha que demais. Eu canto, ele toca, a gente vai fazer um show. O João Pacífico adorou. Animou, né? Gravei o disco e um mês antes de lançar, o João Pacífico faleceu. Aí, e eu fiquei meio chateado, não queria nem lançar mais o disco, mas aí o disco saiu como tributo a João Pacífico. Sim, Não, e foi uma atitude linda, foi muito legal Mas a é bonitinho, história. é bonitinho. É bonitinho, eu vou escutar um dia. Quer dar uma palhinha, brincadeira? Não, nem consigo. Nem lembro Nem mais da lembro. letra. Você gosta de cantar? Não Canta gosto. no chuveiro? Não. Não? Vai, Jô. Pra quem não sabe, Antônio Fagundes se descobriu gamer aos 60 anos e é fã de jogos com foco na narrativa. Como verdade, assim? Da onde veio essa vontade de gamer? Curiosidade, né? Falei, por que estão gostando tanto disso, né? Aí comprei lá o aparelhinho, fiquei uma semana sem dormir, né? Só jogando. Só jogando. Agora eu jogo de vez em quando, mas eu gosto. Mas você via quem jogando? O Bruno? O Bruno joga? Não, via Viu o povo falando todo mundo sobre falando, videogame, né? Videogame e tal.
Aí comprei e fiquei louco, né? Porque Cara, é impressionante, né? E os jogos que você gosta são jogos com história, né? É cinema, né, Fagundes? Não, a Alexandra fica do meu lado como quem tá vendo um filme. Exato. É um filme, né? E você sabe que... E você tá construindo Inclusive, ali a narrativa, o né? cinema agora tá copiando Copiando os o videogame. games. E são atores que fazem também, Sim, né? sim. Tem vários games que não... tem atores mesmo. Não, e a imagem é fabulosa. Qual não? que você tá jogando atualmente? Eu tô jogando God of War. God of War. Tem Last of Us também. 4? Ih, já passou Já de passou. todos os outros. Você é bom no videogame? Não. Não. Empaco muito, demora muito, mas jogo direitinho. Cara, e é impressionante, assim, tem planos que só o videogame tem, né? Não, e você mexe no plano, né? Exato. E Você olha para onde você quiser. Você é uma visão aproxima. 360, Não, né? É fantástico. Eu acho uma grande loucura. É uma videogame. narrativa ativa, né? Que você... Mas eu insisto nisso, mexe com o teu cérebro, né? De uma forma diferenciada da que a gente está acostumado a mexer. Porque você levou séculos aí criando foco, né? A leitura é o foco. Você tem que focar naquilo ali para trazer a informação para você. E o videogame é o contrário disso, né? Você tem que saber mexer intuitivamente em pelo menos 14 botões do joystick, né? Então, você está exercitando o seu cérebro de uma forma diferenciada e dispersa, né? Porque ao mesmo tempo que você está andando, lutando, fazendo, vem um bicho daqui, vem um negócio dali, você tem que ver quanta vida você tem, que armas que você pega. Então, é tudo assim, né? Depois que você joga umas 3 horas, você não consegue ler. Sim, não dá pra focar. Você demora a voltar. Né? Então é uma coisa que me assustou um pouquinho. Que eu acho que hoje em dia é algo que muitos jovens têm dificuldade hoje, que é parar para ler um livro. Não, você vê pelo Instagram, né? Exato. Pelo Twitter, é tudo rápido, né? 140 caracteres, você não coloca nenhum pensamento sério. Quase nenhuma aí, informação aí. Quase nada aí. Então, aquela coisa que você fica fazendo assim, é porque o teu cérebro não registra mais nada, né? Você dá os likes rapidinho ali, mas você não está vendo aquilo, você não está... Não tá aprofundando, né? E no fim de 3 horas que você fez aquilo, se alguém te perguntar o que você viu, você não lembra. Não, fora que você tá meio exausto também, porque tem a tela, ou do celular, ou do videogame e tal, é bem doido. E vem uma dopamina louca também, quando você tá ali jogando, Você vê, as crianças, assim, o Bless, por exemplo... Ele é viciado em videogame. Ele liga sozinho, ele sabe mexer, ele sabe comprar o joguinho, ele sabe jogar. E eu fico assim, como é que ele sabe? Não, inclusive, ele tá de castigo, tá 2 meses sem jogar videogame, porque ele veio uma noite, ele sabe que não pode comprar os games. Ele sabe que não pode comprar. E aí, ele sempre pede, posso comprar esse? A gente vê se pode, se não tem muita violência, não sei o quê. E aí, teve uma noite que eu e o Bruno, a gente tava assistindo uma série, ele tava jogando videogame, de repente, começa a vir um monte de cobrança no cartão. Mais de R$1.000 Olha! E a gente desceu e falou assim, Bless. Só no dedinho, né? Foi lá, comprou um monte de jogo que não podia, aí tá há 2 meses, tá? Ele tá nervoso pra voltar a jogar videogame, Mas sabe o que tadinho. foi muito interessante desse castigo, vamos dizer assim? O Bless é um menino muito focado. Então, quando ele resolve fazer alguma coisa, ele faz aquilo. Então, o videogame, ele é muito bom no videogame. Ele é o melhor. Ele é o melhor. Ele passou a desenhar. Olha! E ele desenha muito, Você vê, Fagundes. 2 meses de folga. Não, graças a Deus. Esse castigo foi maravilhoso pra gente. De vez em quando. E ele desenha super bem. Então ele já desenhava bem, mas aí ele passou a focar naquilo. Exato. Então é muito isso do que você falou, né? Se não estimula. Vai se perdendo, né? E ao mesmo tempo você vê o estímulo que esse tipo de tecnologia conteúdo, né? traz, né? Eu li há pouco tempo que eles fizeram uma experiência que eles levaram algumas caixas fechadas para uma tribo na África que há muitos anos não tinha contato com a civilização. Então, era uma tribo ancestral da África, né? E deixaram essas caixas fechadas lá. Em um mês, as crianças da tribo tinham aberto as caixas
e tinham descoberto lá dentro computadores. Em 2 meses, elas tinham ligado o computador. Em 3 meses, elas estavam navegando. E em 4 meses, elas já estavam consertando problemas da internet. Que loucura. Sem nenhuma orientação. Então, essa tecnologia é feita mesmo para pegar você. É mesmo. Intuitiva, instintiva, Você né? não precisa ter muita informação. Né? E para o nosso último aqui, para quem não sabe, esse eu amo. Eu também. Antônio Fagundes namorou Aracy Balabanian por 1 ano. Ai, que delícia. Foi bom? Da Aracy maravilhosa. Maravilhosa. Cara, você sabe que eu encontrei Aracy, eu fui assistir o stand-up do Porchat, e a Aracy estava lá. Quando terminou, ela veio conversar comigo sobre o pod, porque a Aracy é fã do nosso pod. Você acredita nisso? Vou mandar um beijo pra Aracy. Aracy, que Beijo, honra Aracy. você assistir a gente. Ela veio, falou de vários episódios, de fulano, de Beltrano, contou detalhes. Ela assiste mesmo. E aí eu contei pra ela, eu falei, vamos gravar com o Fagundes. Ela, já namorei ele. Eu amei. Eu falei, Ai, que Aracy, eu vou ótimo. falar isso lá pra gente te dar um beijo. Namorou 1 aninho, Aracy. hein? Namorei. Tinha 19 aninhos. 19 anos. Super jovem, era assim, mais velha, sempre gostou de Assim. mulher. Você gosta de mulher, né? Pode ser mais madura, mais jovem da sua idade. Não tem idade. Não tem idade. Você é ariano, né? Sou ariano. Você acredita em signos? Você Não. consome? Sabia! Eu apostei com ela. Eu falei É. assim: você vai chegar pro Fagundes e vai falar Não. que ele é ariano, de signos, ele vai falar: eu não acredito É, em signos. Você é porque- agnóstico, né? É porque Mas você… é horrível isso, né? Que você é o quê? Peixe? Não, peixe. Como assim, né? Não, eu sou sagitário. Não. Não dá. Ou então a pessoa fala assim: eu sou geminiana, né? O que eu mais escuto assim, quando alguém pergunta se é de gêmeos, a pessoa fala assim: Nossa. Como não, assim? mas- poxa, gente, mas peraí, eu sou legal. Mas os arianos também têm isso, né? Quando falam, sou ariano. Ai, nossa, ariano. Meu marido é ariano. Todos, sim. Ai, nossa, ariano. Ariano se acha, ariano… Mas dependendo. você parece bem ariano, viu, É Fagundes? mesmo, é. Porque Olha aí, ariano ó. tem uma coisa… Mas Você aí se acha? Você tem que saber qual é a lua, qual é o É. ascendente, qual é o descendente, qual é o… Tem todo um O ariano processo. se acha, né? Dizem. É. Você se acha? Eu não me acho. É porque você, Você é. tem certeza, É que né, você Fagundes? é, entendeu, Não. Fagundes? Eu me procuro. É isso, é bom manter o pé no chão, é bom pra carreira, é bom pro sucesso, é um bom negócio. É bom se procurar, né? Você teve algum momento, assim, na sua vida que você achou que você estava saindo do trilho, assim, que você tinha que voltar? Que você tirou os pés do chão? Profissionalmente, É. você tá dizendo? Não, eu sempre fui muito focado nas coisas que eu queria, sempre corri muito atrás das coisas que eu queria e sempre quis ter o domínio das coisas que eu queria. Então, eu comecei a produzir teatro muito cedo. Eu, com 20 e poucos anos, já estava produzindo, nunca mais parei de produzir, que era exatamente por isso, para me focar, para ter o domínio, né, dos meios de produção, digamos assim, e poder ter um caminho da minha vida que eu pudesse determinar. Então, na televisão você é convidado, né? Sim. No cinema você é convidado. Então, se você não tem o meio de produção na mão, você não organiza. Então, é muito difícil quando você tem o domínio do que você está fazendo, você se perder. Porque mesmo quando dá errado, você está aprendendo, né? Com aquilo, e você né? corrige no próximo. Então, eu não me perdi muito, não. Você foi um pai presente? Não fui muito, não. Não? Trabalhava muito, né? Sempre trabalhei muito. Mas, quer dizer, eu não fui presente como eu gostaria de ser. Sim. Mas eu saía com os meus filhos todo fim de semana, levava para teatro, levava para passear, levava um parquinho. Então, quer dizer, estava presente sim, mas não era o que eu gostaria de ser presente. Você né? acha que o Bruno, por exemplo, você se reconectou com ele por conta da profissão?
que ele escolheu também? A gente costuma ficar muito juntos. Eu tenho mais 3 filhos além Sim. do Bruno, né? A gente costuma ficar muito juntos. A gente viaja muito juntos. Uma vez por ano, pelo menos, a gente faz uma viagem. Faz aquela viagem-zona de família. A família toda, um Legal. mês, às vezes 2 meses viajando. Então, a gente sempre se reúne para se encontrar fora de aniversários e casamentos, a gente se reúne para. Então, a gente está sempre junto, não é uma coisa muito distante. E os seus outros 3 filhos não seguiram a carreira artística? Não, eles trabalham, Ai, maravilhoso. E, Fagundes, você, na verdade, a tua primeira paternidade, né, a tua primeira experiência foi através da adoção, assim como eu. Eu fui bastante questionada durante muito tempo do porquê. Queria saber como foi a sua experiência com a tua paternidade. A primeira, você era muito novo, né? Você tinha quantos anos? Tinha 20 e pouco, 30 anos. E a tua esposa tinha? 31. Perto. O que te transformou, assim, a paternidade? Como te transformou como homem, como ser humano? Você sabe, eu sempre evitei falar sobre isso, porque eu sempre achei que você colocar uma marca em cima, dizer adotado ou não adotado, é diferenciar, e não existe diferença, né? O filho é aquele que você cria, aquele que você dá amor, recebe amor, e isso não interessa se veio de uma barriga ou de outra. É teu filho, né? Filho é filho. Então, eu sempre evitei falar dessa forma, porque são meus filhos e são meus filhos do coração, né? Eu acho que, por opção, às vezes é até mais forte do que por um acaso, né? Então, todos são do coração. Sim, né? Claro. A Jo também, ela nunca gostou de falar mesmo dessa forma, essa palavra. São seus filhos. Filho não é gosta filho. quando alguém fala assim, mas o tal é adotado. Não, são meus filhos, né? Não tem... Não deve ter. Não existe essa... Vocês pensam da mesma essa forma. distinção, né? Fagundes, a pergunta que me interessa, tá? O que é uma cilada pra você? Você sabe que outro dia me falaram, né, que virou um meme, né? Uma cilada, Bino. Eu amo. E eu falei, eu não me lembro de ter dito isso, né? Eu não lembrava de ter dito. Aí um seguidor do Instagram botou o capítulo em que eu falava. Isso é uma cilada? Isso é uma cilada, Bino. E deu o nome do episódio. E aí eu falei, meu Deus, fui eu que escrevi. E não lembra? Eu não lembrava. Foi um episódio meu, eu que escrevi. Vocês escreviam, né, Carga Pesada? Eu escrevi uns 15 episódios do Carga Pesada. Maravilhoso. E foi num episódio meu. Eu falei, eu nem lembrava que eu tinha escrito, nem que tinha dito, né? Que cilada, hein? Uma cilada, Uma Bino. cilada, Bino. Vem cá, e tem uma história também que alguém que foi assistir a tua peça uma vez te deu uma bronca. Alguma coisa assim, que não tinha entendido muito bem a peça e foi difícil de encontrar o teatro. E a partir desse momento, você começou a fazer teatro de maneira diferente. Sim. Como foi isso? O que aconteceu e o que você mudou a partir desse momento? Foi um casal que foi assistir um espetáculo meu e ele fez, e ficou me esperando na saída, e realmente ele fez uma série de reclamações, né? Uma delas a localização do teatro, a outra que não tinha estacionamento, a outra que não tinha ar-condicionado, a outra que o teatro era desconfortável, a outra que o caminhão do lixo passava na hora. Porra! Ele tava um dia muito, Gente, né? mas que pessoa chata! Não, mas você sabe que ele tinha razão, porque tudo isso que ele estava falando Era verdade. tinha acontecido, né? E aí, para finalizar, ele disse que ele não tinha entendido nada da peça. Ou seja, que você tava ali pra entregar também não foi bom. Aí ele botou o dedo assim para mim e falou assim, isso não se faz, né? E eu realmente, eu fiquei quieto durante o tempo todo que ele falou. E eu disse, olha, o senhor me desculpe, o senhor tem razão em tudo que o senhor falou. Isso foi em 1980, né? Falei, o senhor tem razão em tudo. Eu vou lhe pedir um favor, que o senhor preste atenção na minha carreira em teatro daqui para frente, que eu vou tentar atender a todas as suas
exigências e reclamações, né? Eu não sei se ele voltou. É isso que eu queria saber. Ele nunca mais me procurou, se ele estiver ouvindo. Olha, foi por sua causa, hein? Por favor, apareça. Tudo mudou. Mas eu realmente comecei a fazer isso. Eu comecei a ir atrás de todas as coisas que ele tinha levantado. E eu confesso a você que deu certo, porque de lá para cá eu errei muito poucas vezes. Muito O poucas serviço vezes. de atendimento ao cliente do Antônio Fagundes funciona muito bem, viu, gente? Você é muito fiel ao seu público, né? Sim, e a gente faz coisas, por exemplo, diferenciadas com os espetáculos, né? Por Sim. exemplo, eu abro os bastidores do teatro, né? Olha. Então, o público que se interessa por ver os bastidores, ele compra um ingresso à parte, Olha. chega uma hora e meia antes do espetáculo começar, ele só pode comprar os bastidores se ele for assistir o espetáculo depois. Claro. Né? Então, ele chega uma hora e meia antes e ele fica 40 minutos, 45 minutos comigo, visitando o teatro, o camarim, os bastidores, o cenário. Com você? Você faz comigo. o guia, você faz o guia do Faço teatro. o guia do mostrando... teatro para ele. E você fez sua ideia? Você se inspirou em A ideia é alguma minha, coisa? Que foi demais. E outra coisa que a gente faz depois do espetáculo, todo dia depois do espetáculo, a gente troca de roupa rapidamente e volta para um bate-papo com a plateia. Isso é muito legal, para poder discutir a peça. Conversa, se tiver alguma dúvida, se a pessoa não É, entendeu. não entendeu. Se não entendeu coisa nenhuma, Então, o Levanta a Fagundes mão. vai Eu não bater um entendi papo. nada. Fagundes, me explica, por favor. Exatamente. Eu Que vi máximo. que você fez uma tatuagem, Antônio Eu Fagundes. fiz. E aí, como é essa tatuagem? Tá aqui. Tá ó. aí? Mas não dá, vai ter tá que na- tirar dá a pra bota. ver. É o quê? É o quê? É uma caveirinha com uma rosa na boca. E assim. sexy. Você fez com a Alexandra. É o Hamlet. É isso que eu ia falar. É Hamlet, não é? É o Hamlet. Mas a sua mulher fez também a tatuagem? Igual, no mesmo lugar. Então é uma tatuagem de um- amor. Foi a um primeira match. tatuagem? É a primeira. É um match. É o match. É uma tatuagem de amor. É uma tatuagem. Hamlet Não, é uma peça, um livro que vocês dois gostam, assim? Ou tem a ver, eu, né? eu gosto muito de Shakespeare. Eu também gosto. Eu gosto. Gosto muito de ler sobre ele. Gosto muito de ler as peças, reler as peças. Então, faz parte da vida da... Quem faz teatro, né? É. Tá sempre ligado. Né? E aí escolheram Hamlet. Doeu? Muito. É porque foi aonde? Foi aqui, Aqui, no... assim. Você sabe que tem dói lugares aqui, né? que doem mais e não. Porque a menos. pele é mais fininha. A sorte é que era rapidinho, assim. E o barulhinho? Zzz. Não, mas doeu muito. E dizem que esse barulhinho vicia, viu? Não. Eu já ouvi Pretende falar que fazer tem outra? que ser ímpar, né? É. Então eu não vou fazer a segunda. Porque senão tem que fazer a terceira e aí vai, né? É. Sabe que o meu pai fez a primeira tatuagem também, que foi o nome da minha filha. Assim que ela chegou. E depois ele não parou mais. Ele tá fazendo um monte de tatuagem. Daqui a pouco ele tá E com o meu braço pai, fechado. Meu pai tem 65 anos e tá fazendo… Do nada, faz o quê? 7 anos que ele começou a fazer um monte de tatuagem. Para nós é um pouco complicado isso, né? Porque você tem que, dependendo do personagem que você Maquiar. faz, tem que ficar maquiando e tal. é verdade. O Bruno é cheio de tatuagem. O pois Bruno é. é mão, pescoço, tudo. Mas dependendo do personagem, no santo não tem problema. Não né? tem. Hoje é tanta tatuagem que eles já estão desencanando, já estão falando, o personagem vai ser cheio de tatuagem mesmo. Né? Essa série que você fez na cultura, Independências, né? No plural. Eu gostei. interessante, né? Interessante, porque não foi uma independência só, não é mesmo? Não, e ainda estamos atrás de outras, né? Outras, Ainda muito atrás. Estamos correndo atrás de algumas independências aí. E é interessante porque é uma visão não oficial da história, né? Então, começa com a chegada da família real no Brasil e vai até a morte de Dom Pedro I em Portugal. Então, dá voz, digamos assim, a pessoas que nunca tiveram voz na As história. outras versões, né, da Exato. história, né? Aos escravizados, aos indígenas. Então, você tem ali um outro enfoque, digamos assim, As reais versões que é bem interessante. de outros… E você faz Dom João VI? Dom João VI, exatamente. Eita, tiranão, hein? Como todos, né, daquela época, né, também. É legal porque a gente tirou aquele ranço caricato, né, do Dom João VI, mostrando o Dom João VI
também sob uma outra faceta. Então, Porque senão era só aquele negócio meio babando com frango. Broncão, não era assim. bem isso, né? Ele era um escravocrata, ele era, né, um genocida, ele era um grande estadista, um homem da sua época e tal. Então, todos esses, digamos, novos enfoques são contemplados aí na série. E que dá... E Luiz Fernando Carvalho, De novo, com você. maravilhoso. que é um diretor, talvez, com quem eu mais tenha trabalhado em televisão. E é Foi- fácil trabalhar com ele, porque dizem por aí que ele é bem exigente, né? Olha, comigo é uma delícia. Todo mundo ama trabalhar com você. Assim, Denis né? Carvalho também sempre amou trabalhar com você. Eu não dou trabalho. Sendo de segunda, terça e quarta, Tá pode me chamar. Tá tudo Podendo certo. fazer o teatro, tá tudo certo. Eu acho muito bonito isso, assim, só pra pontuar, porque mostra o seu real compromisso, assim, com o teatro, que foi o que você escolheu pra você estar no protagonismo de tudo, né? É você que produz, é você que comanda ali. Então, aquilo é o, vamos dizer assim, o seu oficial trabalho. Sim. E as outras coisas, claro que você leva super em conta e tal, mas aquilo é o principal. E Então o é bonito ver o isso. teatro é a base do trabalho do ator, né? Exato, é beber da fonte. É lá que ele pesquisa, é lá que ele aprofunda, é lá que ele erra, é lá que ele alça voo, é lá que ele se testa, né? E o fato de ser ao vivo, né? A energia do público ali, você não faz um espetáculo 2 vezes, né? Ele é sempre renovado a Sempre cada diferente, dia. né? Então, eu brinco que o teatro é a pátria do ator, né? Sim. É um salto triplo mortal sem rede, né? Você está lá na frente do público a cada dia, por mais que você ache que você sabe aquele espetáculo, ele pode ser modificado pela plateia por uma energia diferente que vem. Então, não tem como não fazer. Você é o tipo de ator que, se alguém na plateia estiver fazendo alguma coisa que tá incomodando, você para e fala? Olha, eu fiz isso muitos anos. Eu parava e falava. Aí eu resolvi escrever uma peça para parar de falar. E eu escrevi uma peça chamada 7 Minutos, que fez um enorme sucesso, ficou mais de 3 anos em cartaz. Eu tive também 400 mil espectadores com ela. E essa peça só fala disso. Então, ensinando as pessoas, né? A irem ao teatro. A peça é bem engraçada. E bem engraçada. E o que mais te incomoda, assim, de algo errado com a plateia? Um celular, a gente uma perdeu. tosse, A uma luzinha é comida? chata. A luzinha O quê? é chata. A gente perdeu algumas liturgias do teatro que eu acho que são gostosas, né? Que não tem que perder, né? Aquele veículo tem isso. Você quer falar no celular? Fala no celular, mas não vai ao teatro, né? Exato. Não escolhe estar ali, né? A luzinha atrapalha não a gente. A gente sabe fazer com aquela luzinha acesa. Atrapalha quem está vendo, atrapalha quem está do lado, né? Atrapalha quem está querendo se concentrar e está vendo uma pessoa mexer no aparelhinho, né? Então, é mais em respeito às outras pessoas do que estão ali, né, do que a querendo gente. se divertir, estão ali pagando. Fagundes, eu tenho um grupo de WhatsApp, que na verdade eu fui colocada agora há pouco tempo. É um grupo de uma turma muito legal. Tá Marcelo Médici, Ai, tá que delícia. Alexandra, tá Ilana, que faz a peça com você. Tem um monte de gente legal, Guilherme Weber. Aí eu cheguei e falei, gente, eu vou entrevistar a Fagundes aqui hoje, vou bater um papo com ele. Vocês têm alguma coisa pra falar? Ave Maria. Aí… Essa turma… É uma turma puxada. Não, Uma mas turma- eles pegaram muito leve com você. E aí, todos falaram várias histórias divertidas, mas uma delas me chamou a atenção, que foi você ser viciado em montanha-russa. Eu adoro. Montanha-russa. Adoro, Você adoro. ama ir pra parque, vai pra todas as montanhas-russas. Vou aqueles Six Flags lá, eu fico É louco. mesmo? Eu Nossa, chego- nunca pensei Adoro. que Antônio Alexandra também Fagundes gosta. gostasse Ela de falou que ela montanha-russa, gosta também. Parque de diversão. Onde a gente vai, a gente procura onde tem um parque, onde tem uma montanha mais, né? Radical. A gente adora, eu gosto muito. Cara, é muito Gente, bom, né? muito curioso, A pessoa né? gosta de… E uma adrenalina, né? Completamente. E você gosta de ir na primeira fila? Você Na vai… primeira Eu também sou fila, dessas. nada na frente. É aqui, ó, rock and roll. E pra onde mais você gosta de viajar? Qual o seu tipo de viagem, assim?
eu gosto de choque cultural, sabe como é? Se for possível, fazer viagens dentro da mesma viagem, opostas em termos de proposta, né? Aham. Então, sei lá, eu vou para a Rússia, se eu puder, eu quero ir para Las Vegas depois, né? Então, Sim, aí depois completamente pegar uma praia e neve, né? Se puder, né? Sim. Então, eu gosto de viagem assim. Fagundes, você sabe que aqui a gente tem uma coisa que a gente é muito metida. A gente, em vez de dar o presente pro convidado, a gente pede pra ele trazer alguma coisa pra gente colocar no nosso estante, lembrar de todos vocês. Você trouxe trouxe. alguma coisinha pra gente? Eu trouxe, cadê? Cadê? Tá bom. ali. Tem um monte. Ai, tem um Oba! monte! Esse aqui é para vocês. Ai, o livro! Ai, que tudo! Olha, Antônio Fagundes, tem um livro aqui que você vai gostar. Eu amei esse nome. Porque você deve indicar livros pra muita gente também, né? Todo mundo deve pedir isso pra Foi você. durante a novela O Bom Sucesso. Isso aí eu sempre tô lendo. Aí as pessoas falam, o que você tá lendo? Ah, indica um livro e tal. Aí acabou caindo num podcast. Eu fiz um podcast Ai, que máximo! que chama Clube do Livro do Fagundes, né? Olha. Viu, gente? Tá E tá no G1. aqui, ó. E aí, Todas as indicações. desse podcast, eu escrevi esse livro. Olha, para os jovens, para começar a gostar de ler. Isso é maravilhoso. Você sabe que eu passei por uma coisa na pandemia, assim, eu peguei Covid logo no início, né, em 2020, assim, eu fui praticamente paciente 3. Peguei em março, antes de fechar tudo e tal. E eu tive muito mais sequelas do que sintomas. Olha, E dentre as sequelas, antes até de existir essa coisa de paladar, de cheiro, né, que hoje em dia é uma delas, eu não sabia de nada, eu fiquei com a memória muito comprometida. E eu não sabia, por um momento eu fiquei tensa até, achando que eu podia estar com alguma Imagina. coisa mais séria. E aí eu recebi um estudo de um amigo meu, que era um estudo gringo, falando que o Covid podia afetar a memória. Eu fiquei muito aliviada, por um lado, mas é muito difícil. mas é passageiro. Passageiro, mas muito difícil pra mim, pós-pandemia, assim, conseguir ler um livro inteiro. Olha eu tô só. com uma grande dificuldade de foco, sabe? Mas você sabe que a gente é tão acostumado a isso que a gente não lembra bem que o hábito da leitura não é natural, né? Você tem um esforço aí, você teve que aprender um monte de coisas durante muitos anos. E depois de aprender, você teve que aprender a focar. Você teve que o famoso analfabeto funcional, né? É aquele que aprendeu a ler, aprendeu a escrever, mas ele não consegue entender o que ele lê. Então, você tem que aprender a entender o que você lê. Então, você tem que criar tantas coisas para abrir um livro e ir até o fim, que não é só uma questão de memória ou de atenção. Sim, de muita coisa junto. Tem todo um aprendizado. Agora, a partir do momento que você investe nisso e vence isso, você vai cair muitos mundos. Universo extraordinário, porque você vai viajar para o futuro, para o passado, você vai entender o presente, você vai ser homem, mulher, você vai ser negro, você vai ser asiático, você vai ser tudo na sua imaginação, o que você quiser escolher ser, porque está tudo aí. Né? Sim, lindo, amei. Naturalmente, lindo. a partir disso, você vai aprender a ver o outro. Qual é o outro presentinho aí que eu tô vendo na o outro sua mão? É pequenininho, eu vi que é tudo grande. Não, aqui. tem vários pequenos. Ó, tem vários pequenininhos. O meu é esse aqui. Ó. Ai, a caveirinha! Ai, que Muito Hamlet, muito Hamlet. Ai, A gente tem uma que caveirinha. lindo. Gente, Fagundes. Assim, Essa é do Sério? México. essa é do México. Essa é Essa é do do México. Dia dos Mortos, Dia né? dos Assim, que eles Mortos, é do celebram, México. né? Cara, Que só de ter graça. um presente seu Ai, na que nossa Não. estante Realmente. é um luxo. É um bom. luxo. Coloca, a Obrigada. Jo é a colocadora oficial dos presentes da nossa, Ai, linda. da nossa estante. Nossa, Estante linda. amei. Não tá linda? E tem as fotinhas ali vou de pôr quem aqui em cima veio. Foda-se do Bruno. Aê. O Bruno que mandou esse foda-se pra gente. Ai, que ótimo. Olha, Fagundes, assim, eu não sei como expressar
nossa alegria mesmo de ter você aqui com a gente, esses momentos, Nossa, esses eu que minutos, tô. essas horas. Acho que já deu hora, né, gente? Já acabou, não? Não, você quer ficar mais? Quero. Ah, então vai. Então vamos ficar mais. A gente Vamos lá. conversa mais sobre. Vamos abrir perguntas pro público. Vem cá, mas eu também vi que teve alguma novela que você teve que passar rímel no cabelo e você teve queda de cabelo. Que história é essa? Começou aí minha careca. Que careca! Aqui atrás. Ah, tá. Eu fiz era Terra Nostra. Ah, Terra Ai, amava. Nostra. Aprendi italiano em Terra Nostra. Todos nós, né? Você sabe que tinha um negócio engraçado, porque na época eu estava fazendo uma peça chamada Últimas Luas. E no Últimas Luas eu fazia um personagem de 85 anos. Então eu tinha que pintar o cabelo de branco. E na novela eu tinha que pintar de preto. E inventaram lá, na hora, que eu tinha que pintar com rímel, porque fixava mais, e era aquele rímel que não sai com A prova d'água. a prova d'água. Nossa, que ideia ótima. Foi Maravilhosa. Um beijo, profissional. Para não escorrer durante o dia. Aham, tal, né? sim, pessoal. Então levava mais ou menos 1 hora, né, com aquele negocinho do rímel, aquele pincelzinho do rímel, para pintar, e aí para tirar, porque eu tinha que tirar. Sim. Não ia ficar com aquela coisa. Todo dia eu tinha que ensaboar a cabeça pelo menos umas 10 vezes com sabão de coco. Nossa, mas não tem cabelo que aguente. Foi uma beleza. E chegava em São Paulo, pintava de branco. Pra peça. E eu passava uma graxa branca no cabelo. Não, foi uma loucura. Porque aquele você que é sabe cabeludo. tudo de cabelo, né? Sim, Sabia sim. tudo. E você disse, né, que você é um homem vaidoso. Eu não sou muito, Não? não. Eu sou limpinho. Você E você já... sabe que você tá ficando cada dia mais lindo, né, Antônio? Ai, que bom, é mesmo? Você é muito gato. impressionante. O tempo passa e você vai... Você é muito gato. Você é muito gato. Você é muito bonito. Alexandra, com todo respeito. Alexandra. Minha filha mais velha, Diná, toda vez que ouve alguém falar assim, ela fala assim, que povo bom, né, meu pai? Que povo bom, que povo educado, bom, né? povo bom. Não, porque assim, você tem esse título que criaram, né, de galã, né? E normalmente esse título de galã, ele às vezes era visto também como aquele ator que sempre fazia só um mocinho ou não sei o quê. Muitos atores iam contra esse título, que parecia que não podiam fazer papéis mais profundos. Só era bonito. Que não era bom. Que só era bonito. bonito, É que, obviamente, a gente sabe que não é o seu caso. Você é bonito também. Mas esse título te incomodou em algum momento? Não. Eu sempre brinquei que eu não me considero o meu tipo de homem, né? Eu não sou o meu tipo de homem, né? Então, não entendia, nunca Qual entendi. é o tipo? Qual é seu tipo de homem? Um Alain Delon, um Marcello Mastroianni, esse é bonito, E a nível né? Brasil? Tem um monte aqui, agora eu não vou lembrar assim, mas, por exemplo, o Bruno é um tipo de homem Nossa, bonito. Bruno! Mas Bruno não tem... Mas Bruno não tem altura, né? Você sabe, né? Ele funciona no close, né? Bruno bate aqui em você, né? Mas quem tá preocupado com isso? Quem tá contando? Porque na cama, porque Eu não na tô. cama, né, Joe, fica todo mundo do mesmo tamanho. Ninguém tá preocupado com isso. Gostei. E mulheres bonitas, assim, crushes? Pode ser internacional pra não arrumar problema. Não, rola briga em casa, assim, se falar de mulher bonita? Não, tranquilo. Não. Porque A aqui a gente Alexandra fala. não tem cara de ser ciumenta, ela é? Não é. Não? Eu gosto, por exemplo, da Charlize Theron. Quem não, né? Maravilhosa. Que eu acho um problema Linda. aquela mulher, é linda, né? Acho um problema aquela mulher é muito baixo. Um problema aquela mulher. Ela é um problema, né? E é boa atriz também, né? Nossa, lá naquele filme Monster, né? É. Nossa, que ela se Boa. mudou inteira. Não, inclusive, ela Meu fica Oscar. ainda mais linda por ser uma grande atriz também, Sim, né? claro. Porque Acho o que é todo um talento é contexto. afrodisíaco, né, afrodisíaco. Fagundes? Você acha? Eu acho. Porque aí eu vejo, às vezes, os homens, assim, homens que não são o meu tipo de homem, vamos dizer assim. Aí eu vejo na televisão, eu vejo num filme e tal. Aí eu falo, meu Deus, que homem lindo. Tipo um Wagner Moura, por exemplo. Não é um padrão de beleza, mas assim, eu Exato. acho o Wagner Moura, com Charmosíssimo. todo o respeito ao meu namorado, a esposa Mas é dele, que tem- uma loucura tem por o ele ser charme talentoso. também, Tem, né? Tem o Domingos charme. Montanher. Também, nossa, era maravilhoso.
Fabuloso. Tá eu muito acho que ligado eu à acho inteligência, Tudo, tudo. é um todo, né? É verdade. Tem algum papel que você ainda queira fazer que você não tenha feito? Acho meio impossível, né? Lógico que tem que Não ter, tem, gente. Não, gente, Senão ele ele fez de para. tudo. A gente falando do Shakespeare, só o Shakespeare tem pelo menos 37 grandes papéis para você fazer, e eu fiz um só. Então, É isso. Então tem muito ainda. Tem Sempre muita coisa. tem, né? Tem sempre coisa boa, né? Quando você olha pra frente, Fagundes, você pensa em que realizações, assim? O que você quer, deseja ainda fazer? Não só como um papel, mas o que você… Eu sempre, essa coisa do teatro sempre me motivou muito, né? Então eu quero trazer gente para o teatro, eu quero estimular as pessoas a ir ao teatro, eu quero estimular as pessoas a ler, eu gostaria de viver num país onde a educação fosse tratada com mais seriedade, né? Onde a cultura não fosse uma coisa desprezada como de 1500 para cá, né? Parece que é um projeto estatal, né? Acabar com a cultura do país. Então, o meu trabalho tem sido sempre voltado no sentido de trazer o maior número possível de pessoas para esse mundo tão maravilhoso que eu sinto muita pena que algumas pessoas não participem dele, né? E você acha que a gente vai conseguir chegar lá? Porque parece que tá tão distante, né? Tá difícil, né? Mas eu tenho otimismo, sim. Eu acho que a gente consegue. É só a gente fazer as coisas certas, prestar mais atenção nas coisas erradas que foram feitas. Não, E nas escolhas também, né? Não deixá-las se repetirem. Né? O Fagundes, o teatro, ele traz pra gente uma coisa muito importante e que tá muito fora de moda, vamos dizer assim, que é viver o momento presente, né? Quando você tá ali no palco, você tá presente. Aquela plateia tá ali, vivendo o momento presente, assistindo uma coisa ao vivo. Isso se perdeu muito, né? Assim, como é que você lida com toda essa… Eu tô nos bate-papos que a gente faz, né? As pessoas sempre perguntam sobre isso, o que é teatro para mim e tal. E eu falo sempre isso, você tirar, hoje em dia, 700 pessoas da sua casa, fazer essas pessoas enfrentarem o trânsito, a violência da cidade, o clima, chegar num teatro, ficar durante 1h30 no escuro, sem usar aquela maquininha, vendo 6 pessoas desenvolvendo uma ideia à sua frente, isso é revolucionário. Não tem nada, nenhum outro veículo que se compare a isso. Eu costumo brincar que o teatro é 3D. Olha, que É lindo. verdade. Lá, né? E aqui, Nossa, que bonito. tem, para falar sobre relação do tempo, tem aqui um trechinho aqui do Veríssimo, que fala assim, só há o agora. Tempo passado é lembrança e tempo futuro é a adivinhação. Só o presente é tempo legítimo. Por isso chama presente, né? Porque é um presente que a gente ganha, né? E o presente é ter você aqui. Ai, gostei, foi bom esse gancho, né? Aquele gancho meio óbvio. Lembra que funciona para programa de TV? Mas E de YouTube, desculpa. antes eu tô achando que de a gente tá na TV. finalizar, a gente combinou aqui de pedir pra você falar um poema pra gente. Escolher uma das coisas tão Escolher, lindas que você fala nas suas redes. Se você quiser também, tá? Não quero te forçar nada. Mas seria muito maravilhoso. Se você falar assim, eu não decoro, é tudo uma grande mentira. Não. Eu criei esse personagem, mentira. Não, mas você reparou que no meu Instagram eu leio, né? Não, Sim, lê, igual sim. eu aqui. Não sei aqueles todos de cor, não. Não, isso eu sei. Mas eu acho tão lindo você compartilhar isso com seus seguidores, assim. Porque Eu é uma gosto. forma que você encontrou de você estar ali, mas não se perder de você, né? E é uma coisa que eu gosto de fazer. Então, é uma coisa que eu gosto de perceber que aquilo que eu estou gostando está agradando as pessoas. Sim, Tá. sim. Eu faço isso com muito prazer. Eu não vou falar um poema, não, mas Não, eu vou fala o que você quiser. vou falar uma frase que eu acho que é fantástica, que é do Fernando Pessoa. A arte é uma confissão de que a vida não basta. Olha lá. Uau. Não é lindo? Parem, pensem sobre isso. É isso Ó, aí.
Aí. Lindo! Fagundes! Meu Deus! Gente, olha. Ai, que delícia. Ai, eu não sei, eu não quero acabar. Por mim, eu fico aqui, ó. Eu vou até fazer aqui um negócio. Últimas palavras. Estamos acabando, infelizmente. Eu não queria acabar. Por mim, eu ficaria horas aqui falando Não, com que você. papo gostoso, né? Últimas palavras. Que eu não gosto desse, não. Últimas palavras. Parece que a pessoa o quê? Últimas palavras. Vai sair daqui e acabou a vida dela, né? Não. Então, assim, último filme ou série que você assistiu? Agora Euforia, né? Euforia e o E Santo. Santo. Olha a outra já querendo puxar pra Maria. É que eu falei, eu tinha falado. Eu sei. Última música que você escutou, sabe? Não sei. O que você gosta de escutar? De Eu música? Uma gosto coisa mais moza? Eu gosto mais de música clássica, mas como eu leio muito e eu acho que não combina você ler ouvindo música, eu opto mais pela leitura, eu quase não ouço música. É mesmo? Que curioso. É porque o tempo livre acaba sendo pra leitura. Ouvir música, pra mim, eu tenho que parar pra ouvir música. Aham. Eu não consigo ouvir música lendo. Ao mesmo tempo. Então você opta pela leitura. Opto pela leitura. Última foto que você tirou, sem ser essa que a gente tirou junto aqui. Última foto, quando foi? Foi no teatro, foi. Recebendo o público depois. A gente tira foto lá, faz. O Zeca Pagodinho veio aqui e falou que detesta a foto. Que acha uma chatice tirar foto. Ai, que saco. Eu nunca quis ser artista. Ele falou. Ele nunca quis. Ele que era compositor, né? Então ele não queria ser artista. Eu tô dando spoiler já, porque nem foi ao ar ainda o programa dele. Última pessoa com quem você falou? Telefone ou pessoalmente? Agora foi uma coisa de trabalho. Trabalho? O quê? Posso saber? Aquelas... Pois é por isso que eu fiz essa cara, assim, eu não posso falar qual é. Você fala, você e a Alexandra, quando vocês não estão juntos, porque vocês fazem peças juntos, né? A gente acaba viajando junto. Nunca não tá junto. Você é grudinho? Os dois. Você é romântico? Somos grudinhos, os dois grudinhos. Tem apelido, o casal? Não. Duvido. Não é possível, ela te chama de amor? Não, me chama de príncipe. Olá! Apelido, príncipe. Príncipe, e você chama ela do quê? Rainha. Rainha, Gostei, adoro. porque achei que mostrou já toda uma hierarquia. Tá, Acho que a rainha é ela, você tá… É isso. E voz de Tati Bitati, assim, voz tipo, amor, ai, rainha. Você faz? Faz? Quem não faz? Eu não sei. Eu queria ver, como que é a sua? Não vou fazer. Vou ligar pra ela. Cadê meu telefone? Vou ligar pra ela. Não. Já tiraram muito de mim. Não. Você acha que ele tirou muito, Outra, nossa. Não, mas a gente foi muito mais pro lado profissional. É verdade. Agora, os últimos 5 minutos que eu tô conseguindo fazer você falar uma cutiu, que bonita. Rainha, entendeu? Aí você vem falar que a gente tá tirando muito de você. Tirou muito. Tá bom. Fagundes, e últimas palavras sobre ou para o podcast. Pra quem tá pode, pra quem tá assistindo. Ou ouvindo. Olha, eu tenho pena de vocês que vocês não podem participar disso, viu? Porque isso é maravilhoso. Ai, gente! Antônio Fagundes! Que honra! Maravilhoso! Gato galã, talentosíssimo! E o melhor, a internet, isso aqui vai ficar pra sempre nas redes. A gente vai ter registrado isso. Obrigada. Obrigada. Obrigada, tava tão nervosa, gente. Não tava. A gente tava. Eu também tava. Gente, eu fiquei aqui… Não, mas aqui, assim, eu não tinha nem roupa. Ai, muito obrigada. Obrigado a você.